Nesse momento, vou fazer um breve estudo sobre Noé, o construtor da arca. O nome Noé vem do hebraico Noar, que significa descanso, pois ele daria descanso para a terra toda corrompida pelo pecado. A origem e os primeiros anos de Noé, não se sabe nada sobre seus primeiros anos. Aparece a primeira vez nas escrituras já com 500 anos de idade. Só que ele era bisneto de Enoque, aquele homem piedoso que andava com Deus e que de tanto andar com Deus, ele foi trasladado para não ver a morte. Então Noé vinha da linhagem piedosa de Sete. Tinha duas linhagens na terra naquela época, a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. A linhagem de Caim nem é preciso dizer que era ímpia, enquanto que a de Sete era uma linhagem de pessoas que adoravam a Deus, que invocavam o nome do Senhor. Mas a terra foi se enchendo de violência, de pecado, de tal maneira que as duas linhagens começaram a se misturar através de casamentos. E isso ameaçava a linhagem messiânica, a semente messiânica. Pois em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus prometeu um descendente da mulher que iria ferir a cabeça da serpente. A serpente feriria o seu calcanhar também. Só essa profecia, que é conhecida como proto-evangelho, é a primeira menção do evangelho e de um salvador nas escrituras. Faz essa promessa. Então, depois que houve a queda do primeiro casal no Éden e depois do assassinato de Abel, Caim fugiu para uma cidade chamada Nod, que significa andar errante pelo mundo. Ele começou a andar errante pelo mundo com uma marca, um sinal de Deus sobre ele para que ninguém o assassinasse. Mas Caim não se arrependeu de seu pecado, do seu fratricídio, e gerou uma linhagem corrupta, que embora houvesse, por exemplo, Jubal e Jabal, os primeiros construtores de instrumentos musicais e de forjamento de ferros, eles tinham um grande conhecimento de metalúrgica, tinham conhecimentos musicais, faziam cabanas. Eles começaram uma civilização grandiosa, mas sem Deus. Então isso foi indo até a época do construtor da arca, Noé, quando a terra já estava corrompida diante da face do Senhor. Então Deus não viu outro jeito senão destruir a terra. Mas ele conhecia Noé, Noé era piedoso, ele andava com Deus. Então Deus apareceu a Noé e falou para ele do propósito que Deus tinha para o mundo antediluviano. O mundo antediluviano é o mundo que existia na época de Noé. É marcado pela Hamas, pela violência e pela iniquidade. Então, esse mundo, ele já estava corrompido à vista de Deus. Não havia mais solução para aquele mundo senão um grande dilúvio, do hebraico Mabul, que significa grande inundação. Nunca tinha antes chovido sobre a terra. Um vapor subia da terra e regava a face da terra, mas não tinha havido ainda uma chuva. As comportas do céu e os abismos da terra ainda não haviam lançado sobre a terra todo o seu conteúdo de água. E Noé, durante 120 anos, pregou o evangelho para aquela geração antediluviana, mas eles não creram em Noé. Seu avô Matusalém, o avô de Noé, foi um homem que mais viveu, segundo Gênesis capítulo 5, versículos 25, ou melhor, 22 a 24 e Atos dos Apóstolos capítulo 11, versículo 5. Ele
morreu com 969 anos de idade, se não me engano. Então foi o homem que mais viveu. O nome de Matusalém significa quando ele for removido, virá. Era um nome profético, pois depois que Matusalém foi removido, veio o dilúvio. E Matusalém era avô de Noé. O nome de seu pai era Lameque, aparentemente homem religioso, que deu a seu filho um nome que significa descanso. Noar, ou Noar, significa descanso. Gênesis capítulo 5, versículo 29. E as condições da sociedade nesta época, na época de Noé. Noé viveu em uma época perdidamente corrupta. Perdidamente corrupta era a época em que Noé viveu, ou seja, não havia mais remédio. Os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, ou seja, as descendentes de Caim com os descendentes de Sete. A linhagem piedosa se misturou. De tal maneira foi a corrupção que só ficou na terra Noé, sua esposa e seus filhos, 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E o resto estava corrompido. E Deus viu que se ele não agisse apressadamente, não iria sobrar ninguém para ser salvo. A situação ia ficar horrivelmente, ia ficar de uma forma inevitável, irremediável. É como Jesus falou que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. Ou seja, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento e não se importavam com a pregação de Noé. Noé é conhecido como o pregoeiro da justiça. Então, essa época, os homens haviam se tornado tão depravados, de modo universal, que o Senhor determinou destruir a raça humana. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 7. Em meio a essa escuridão moral, a vida de Noé brilhou como uma luz. E brilhou também com sua justiça. A justiça de Noé contrastava com a iniquidade daquele tempo. E vamos ver agora a comissão divina de Noé. Devido à maldade existente na terra, Deus revelou a Noé que enviaria um grande dilúvio a fim de exterminar o homem da face da terra. Deus deu-lhe uma tarefa estranha e impossível do ponto de vista humano: construir um imenso barco para preservar a vida de sua própria família e de certas espécies do reino animal. A magnitude de tal tarefa é difícil de entender. A magnitude de tal tarefa, a grandeza de tal tarefa é difícil de entender, pois naquela época não havia os instrumentos que nós temos hoje em dia, mas mesmo assim Noé construiu um transatlântico, uma arca. O comprimento da arca era de 137 metros, a largura da arca era de 23 metros e a altura de 14 metros, seguindo o côvado de 46 centímetros. Então Noé demorou um bom tempo, ele e seus filhos, construindo aquela arca, trabalhando arduamente para que pudessem ter uma embarcação divinamente protegida e proposta para escapar do grande dilúvio que viria sobre a terra. Noé estava rodeado de incrédulos malvados que riam de seu trabalho. Converteu-se em um motivo de zombaria. No entanto, manteve sua fé e continuou seu trabalho ano após ano, tarefa que para seus vizinhos parecia indicar que ficara louco. Considerando seu meio ambiente, a grandiosidade da obra para a qual foi chamado e tantos anos de trabalho árduo, ele ressalta-se como insuperável ou talvez inigualável entre todas as personagens bíblicas com fé persistente. Pois a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, fala que foi pela fé que Noé construiu a arca. Ele era um homem de fé, ele acreditava, ele confiava em Deus e na sua palavra. Então, como já vimos, a arca
Não se determina com exatidão as dimensões da arca, dependem do tamanho do côvado antigo, aqui é considerado como sendo de 45 centímetros. Acerca do tempo investido na construção, compare Gênesis 5,32 com 7,6. Noé aparentemente admoestou, ou seja, deu conselhos, e exortou o povo enquanto trabalhava na arca, porque 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala que Noé era o pregoeiro da justiça. Tem uma tradução mais antiga que fala 8º pregoeiro da justiça. Então, os últimos dias antes do dilúvio. Os dias antes do dilúvio foram dias em que Noé trabalhou arduamente na construção da arca, e também ele teve de selecionar os animais que iriam embarcar com ele na arca. E a reunião dos animais e a entrada de Noé e de sua família na arca. Em Gênesis capítulo 7, versículos 1 a 16, o Senhor fecha a porta da arca em Gênesis capítulo 7, versículo 16. Então, aquele povo continuava zombando de Noé, chamando-o de louco, e Noé era uma espécie de teatro para eles, de um teatro cômico, onde todos os que viam o seu labor falavam: esse homem está doido. No momento em que Noé começou a levar para a arca os animais, foi o zênite da gozação. Foi o apogeu da gozação, foi a apoteose daqueles sarrentos. Mas Noé não se importava com o que os homens falavam dele, ele continuava obediente à palavra de Deus. Quando entrou o último animal na arca, Noé e sua família também entraram, e Deus fechou a porta da arca do lado de fora. Então houve um grande cabrum, relâmpagos, trovões, um vento muito forte, enegreceu-se o céu, e aqueles homens começaram a ficar desesperados, mas era tarde demais. Jesus falou também que assim será a vinda do Filho do Homem. Como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus falou assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Eu gosto da Almeida revisada fiel, que não tem essa frase, nem o Filho. Porque Jesus com certeza sabe todas as coisas. Essa frase que aparece no texto crítico faz com que haja um ensejo das pessoas dizerem que Jesus não é Deus porque não sabia o dia da sua vinda. Então, uma tradução, a Bíblia King James Version, é de 1611, não a atualizada, de 1611, e a Almeida Revista e Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana não tem a parte nem o Filho. Ali ela diz mais ou menos assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Existe uma maneira de estudo bíblico que é de comparações, analogias. Então nós podemos, aqui usando as próprias palavras de Jesus, as ipsíssima verba de Jesus, e comparar os tempos antediluvianos com a nossa época, em que as pessoas não se importam com Deus, a maioria segue os seus próprios caminhos. Vivemos numa época em que a palavra de Deus é distorcida, é combinada de acordo com as filosofias humanistas. Muitos até usam a Bíblia, mas interpretam-na de acordo com os seus próprios deleites. E tudo aquilo que a Bíblia fala contra o pecado, contra a corrupção da raça,
eles querem tirar da palavra, só aceitam aquilo que lhes convém. Muitos até estão falando de uma reatualização das Escrituras, que a Bíblia precisa ser atualizada de uma forma que seja compreendida pelo homem do século XXI, mas isso não é fazendo uma versão mais simples, uma versão na linguagem de hoje, por assim dizer, mas é tirando as passagens problemáticas da Bíblia, como as passagens que falam do juízo de Deus e que combatem os pecados, como do homossexualismo e outros pecados. Então, mas nós estamos nadando contra a correnteza e proclamando a palavra de Deus, pois a palavra de Deus salva as pessoas do juízo de Deus que está por vir. O juízo de Deus está por vir e os seres humanos estão como os antediluvianos, estão zombando, fazendo gracejos e não levando a sério a pregação da palavra. E isso é muito triste. Noé, infelizmente, depois do dilúvio, Noé, vamos ver os acontecimentos durante e depois do dilúvio, e assim nós vamos já concluir essa breve meditação. Embora esteja sendo feita ao vivo, não pretendo ficar aqui 1 hora ou 2 horas, mas um tempo suficiente para falar algo sobre Noé, sobre o juízo de Deus, e que nós possamos colocar o nosso coração nessas coisas e levar mais a sério, porque nós temos uma vida espiritual, não só uma vida material. Devemos cuidar da parte espiritual e da parte terrenal também. E muitos só se preocupam com as coisas dessa vida e não acreditam na Bíblia como sendo a palavra de Deus. E os acontecimentos depois do dilúvio, aqui fala sobre a duração do dilúvio. Eu não vou falar no momento, que eu creio que durou mais de 1 ano o dilúvio. Apesar todos o acontecimento, acho que durou mais de 1 ano, não só o dilúvio, porque fala aqui, na Bíblia fala claramente que choveu durante 40 dias e 40 noites. Então foram 40 dias e 40 noites, mas desde a preparação da arca, tudo demorou bom tempo, né? A Bíblia fala assim, nós concluímos, subentendemos que foram 120 anos de preparação. Então, a diminuição das águas, o repouso da arca sobre a terra, o envio das aves e a saída da arca. Então, tudo isso aconteceu. Daí, depois que Noé saiu da arca, ele edifica um altar e oferece um sacrifício para Deus. Ele é honrado por um pacto eterno. Deus fez o pacto noético com Noé, prometendo que nunca mais destruiria a terra por meio de um dilúvio. Esse é o pacto eterno que Deus fez com Noé. Daí Noé planta uma vinha e cede à tentação. Depois de ter passado por tantas coisas, Noé planta uma vinha e cede à tentação, se embriaga. Isso mostra que Noé não era um homem perfeito. Nenhum dos patriarcas eram pessoas perfeitas, pessoas assim impecáveis. Mas eram pessoas que ouviam a voz de Deus apesar das suas falhas. Então ele planta uma vinha e cede à tentação. E ele acaba morrendo. No capítulo 9 de Gênesis, versículos 28 a 29, ele morre também, como todos os mortais. A Bíblia diz assim: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o juízo segue-se após a morte. Todo homem vai morrer um dia. A morte é algo inevitável. Até agora, a ciência, apesar de ter sido quase ou até mesmo divinizada, ela não conseguiu resolver esse problema da morte, pois todos os seres humanos morrem as pessoas boas e as pessoas más, as pessoas feias e as pessoas bonitas. Mas nós sabemos de uma coisa, que a morte não é um inimigo daquele que, como Noé, obedece à palavra de Deus. Noé obedeceu à palavra de Deus. Teve uma falha de caráter aqui que acabou redundando na maldição de um de seus filhos, Cã, pai de Canaã. Então, mas
fora disso, foi um homem que foi escolhido por Deus para começar um novo éon, uma nova geração, uma nova era ali sobre a terra com seus 3 filhos. Sem, que é Shem, que significa nome no hebraico, Cam, que vem do hebraico Ram, que significa tostado pelo sol. Por isso que as gerações de Ram, de Cam, foram os cuxitas, depois as pessoas de pele mais escura, devido à mudança de lugar. Eu não vou entrar nesse detalhe, pois é um detalhe difícil. A questão dos cuxitas, dos egípcios, das pessoas de uma tez negra, de uma pele negra. E alguns pregadores já falaram que eles foram amaldiçoados, essas coisas. Isso daí já entra no campo do racismo e do mormonismo, porque os mormons foram um dos primeiros a aparecerem com essa teoria. E nós aqui não queremos cair no mesmo erro de ficar falando abobrinhas, né? Vamos falar somente aquilo de que sabemos e que temos certeza. Então é isso, Sem, Cam e a fé. E a fé significa bonito, lindo. Dele nasceram os indo-europeus. De Sem nasceu os semitas. Por isso que aqueles que são contra Israel são antissemitas, são contra as pessoas que vieram da linhagem de Sem, que formaram os judeus de hoje em dia. Os judeus são todos semitas. Abraão era semita, era da descendência de Sem. E todos os que vieram da descendência de Sem participavam da linhagem messiânica, de onde viria um dia o Filho do Homem, Jesus, o Messias de Israel. Deus abençoe a sua vida nesse momento, grandemente. Um abraço para todos e que Deus esteja falando aos seus corações.